Só que para esse mundo girar da melhor forma possível, para que esse mundo gire de forma saudável, para que a gente construa um lugar onde efetivamente a gente consiga construir um ambiente bom para todos, a gente dedicou essa penúltima parte do nosso evento para a gente trazer um parceiro para contar aqui para a gente como eles estão transformando esse mundo num lugar melhor. A Desk Manager é um apoiador, mantenedor desse projeto. Eu acho que a gente é um privilegiado, na verdade, de fazer parte desse projeto. E eu queria uma salva de palmas não só pela presença deles no evento, mas por todo o impacto que vocês vão perceber que eles geram para o time do Empreduca. Então eu quero convidar aqui no palco o Rafael Ponce e a Jaque Ponce também para fazerem parte desse painel com a gente. Testando. Vou ficar no meio de vocês. Deixa eu ver se eles corrigem o meu microfone aqui, senão eu vou e a gente vai bater num papo. Antes da gente começar, Rafa e Jaque, eu queria que vocês se apresentassem e também que trouxesse, a gente depois passar um videozinho lá do Empreduca, para todo mundo conhecer o que vocês fazem até na visão mais institucional e se preparem aí para os lencinhos. Eu sou o que sempre acaba se emocionando, mas então já aviso os meus colegas de emoção aí. Rafa, não, vamos começar pela Jaque, né? Oi, olá, boa tarde. Meu nome é Jaqueline, sou coordenadora de talentos do Empreduca. Estou à frente de recrutamento e seleção e também do desenvolvimento dos jovens. Bom, boa tarde. Primeiro, não podia deixar de começar, antes de mais nada, né, agradecer a Desk, que nossa grande parceira, vocês vão ver, a gente também vai falar bastante aqui sobre o case dessa parceria, mas de abrir as portas até para que a gente possa estar aqui hoje falando um pouco mais sobre o Empreduca, né, falando do impacto que tem essa inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho. Então, para a gente é uma felicidade muito grande estar aqui. Eu sou o Rafael, eu sou da área de relacionamento e captação de recursos do Empreduca. Vocês vão ver um pouquinho no vídeo o que o Empreduca faz, né, mas já dando um spoiler. Nós somos uma ONG que tem como finalidade promover a autonomia de jovens em situação de vulnerabilidade social através da inserção digna no mercado de trabalho. Então, a ideia é que o trabalho seja um meio para promover a autonomia desses jovens e das suas famílias. E isso transforma muito a vida desses jovens, como vocês vão ver um pouquinho. Produção, vamos passar o vídeo do Empreduca? Então, meu nome é Nicolas, sou aqui de Maranguá, no Ceará. Eu sou Alessandro, moro na Zona Sul de São Paulo. Sou Thaíra Santana, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Oi, eu sou a Aline, moro aqui em Manaus, no Amazonas. Meu nome é Antônio Gomes, eu sou da Santa Cecília, na Paraíba. Nas periferias do Brasil, existem milhares de jovens incríveis em busca de uma oportunidade. E nas empresas, existem milhares de oportunidades que podem ser desses jovens. E nós, no Empreduca, somos a ponte. Passando aqui só para agradecer ao Empreduca, que me deu uma oportunidade incrível. Eu estava procurando oportunidades. Eu estava desempregado. Eles estavam dando um curso de tecnologia para jovens. Tive um crescimento imenso como profissional e como pessoa. O projeto do Empreduca, ele conseguiu me dar o norte necessário. Eu acredito que o que mais me marcou na vida no Empreduca foi definitivamente as pessoas que eu conheci. Elas mostraram que eu consigo chegar em algum lugar. Eu consegui um emprego. Eu consegui a vaga. Nas periferias do Brasil, existem milhares de jovens como eles. E o nosso convite é para que você também seja ponte. E quem sabe até ajude a escrever mais histórias de transformação como essas. Venha conhecer um pouco mais do trabalho do Empreduca, valeu. Boa. Uma salva de palmas, gente. Acho que eu queria trazer um ponto para a gente começar, né, nesse nosso bate-papo, como quem já foi impactado positivamente por vocês. O mercado, a gente falou muito sobre inteligência, falou sobre tecnologia, falou sobre melhoria de processos, mas como que o mercado hoje a gente como empresa tem uma necessidade tão grande
de absorver essas pessoas que são comprometidas, que a gente quer que faça diferença. E eu queria que você, Rafa, principalmente, né, que está na parte de captação das pessoas, traga para o pessoal um pouco da perspectiva do mercado conseguir absorver, entender uma estratégia para que realmente ele seja uma inclusão produtiva, como uma estratégia de negócio. Porque a gente, como Desk Manager, não só teve um impacto muito grande na nossa corporação, na nossa empresa, atraindo através do Empreduca, trazendo esses jovens para cá, mas eles não só mudaram como capital humano, intelectual, eles trouxeram uma energia diferente para cá. Então, eu queria muito que você trouxesse esse panorama, como vocês enxergam as empresas olhando para o jovem, querendo jovens motivados, querendo jovens que realmente podem fazer diferença, querendo dar uma oportunidade, mas não tendo essa ponte, como a Polly, que é a presidente do Empreduca, falou. Como é que você vê isso e como que todo mundo que está nos acompanhando pode entender isso como uma estratégia para o seu negócio? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, que é um ponto importante, né, da gente destacar independente, né, se a gente está falando de um público em situação de vulnerabilidade, como são o caso dos jovens atendidos pelo Empreduca ou não, as gerações mais novas, os mais jovens, eles são o futuro da nossa força de trabalho. Eu acho que isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível, isso é um fato dado. Mas, quando a gente traz isso mais especificamente para a questão dos jovens em situação de vulnerabilidade, quais são os grandes desafios que esses jovens têm no mercado de trabalho e que se refletem, né, numa posição, na visão de como as empresas olham para isso? É exatamente a falta de experiência e a falta de capacitação. Porque, muitas vezes, um jovem numa situação dessa de vulnerabilidade, ele não consegue nem ter acesso ao ensino superior. Isso acaba empurrando esses jovens para trabalhos mais informais, e isso vai diminuindo o tamanho do universo, né, de possibilidades para esses jovens. Então, até por isso que nós somos o Empreduca, porque a oportunidade de emprego ela vem antes. E a capacitação ela vem como um catalisador e um acelerador da carreira. Porque, realmente, a gente acredita que a oportunidade está exatamente nessa questão do emprego. Então, quando a gente olha, né, para isso tudo, e até para a gente trazer um pouco mais de dados, né, qual que é o grande desafio hoje que as empresas têm? O conflito entre gerações. A gente sabe que essa geração, e quando aqui a gente fala jovens, a gente está falando de 18 a 25 anos, que é o público do Empreduca. Então, na sua maioria, é a geração Z. Né? Vamos dar um nome mais simples aqui. E a gente sabe que nas empresas hoje a gente tem essa dificuldade do conflito entre gerações. Né? Inclusive, a gente tem a pesquisa da Carreira dos Sonhos da Companhia de Talentos, eles fazem todo ano, e a pesquisa desse ano ela aponta um dado aí bastante alarmante, né? Que só 27% dos jovens estão satisfeitos com o seu emprego. E qual que é o principal ponto ali que os jovens estão buscando? Eles estão buscando desenvolvimento e uma trilha de carreira. E acho que esse é o grande diferencial que o Empreduca traz. Eu vivenciei isso na prática, né, já que com o próprio processo do Empreduca, sim, a Nath, que liderou todo esse projeto de trazer os jovens, capacitar os jovens, queria muito que você compartilhasse um pouco disso, porque eu vejo que as empresas, a gente como a empresa, a gente quer ter bons talentos, mas nem sempre a gente também tem a consciência de como é a melhor forma de trazer esse talento. Uhum. E às vezes a gente acha que é simplesmente fazer o que a gente sempre fez. E eu acredito que não é, né? É um pouco disso. E como que o Empreduca faz isso hoje, né? Nós fazemos a parte de recrutamento e seleção, as entrevistas, mas nós não abandonamos esse jovem quando ele é contratado. Pelo contrário, nosso trabalho começa exatamente aí. Então, esse jovem, desde o dia 1 de contratação, tem toda a parte de acompanhamento do Empreduca. E nas tutorias, né, como nós chamamos desses momentos, elas são feitas exatamente para desenvolvimento desse jovem. É aí que nós vamos olhar para as soft skills, é aí que nós vamos construir um PDI junto com esse jovem. E, inclusive, Matheus, tem um dado bem legal também desse relatório, que a tendência, a palavra tendência para essa geração hoje é o desenvolvimento, né? Então, é tudo isso que o Empreduca já vem fazendo, e é isso que faz a diferença na ponta também, né? Que esses jovens chegam preparados, não chegam exatamente preparados para vocês, mas a gente está nessa parte dando esse braço para a empresa, para o desenvolvimento.
Não, muito. E o que eu vejo que foi um diferencial muito grande? E por que a gente sempre faz muita vontade, sempre está com muita vontade de divulgar o que o Empreduca faz, o que ele transforma na vida dos jovens, né? Posso falar como, assim, gestor de 2 áreas que tem jovens que vieram do Empreduca. Olha lá, um deles. Tem gente aí. Tem gente, sempre tem. São engajados. Eles são bastante... Particularmente os que eu tenho no meu time, eu tenho que dizer que eles são bastante. Mas o que eu percebi que foi como um ponto muito importante, olhando como um gestor, e eu não... Naturalmente, eu sou um gestor de marketing e parcerias, então estou muito mais relacionado à área de negócio. A gente está no dia a dia olhando os resultados, os indicadores, construindo as equipes, montando os processos. E nem sempre a gente tem a mesma ótica que o time de RH tem, o time de pessoas tem, que tem o todo o cuidado. Mas o que eu vi durante todo o processo, que eu enxerguei que era muito positivo, de tudo que vocês estão falando? Primeiro, comprometimento acima da média de todos. Naturalmente, aquilo ali, para mim, era uma coisa absurda. Assim. Segundo, uma abertura para aprender diferente até do que profissionais que a gente sabe que, poxa, estão ali, tem o PDI também, tem toda a estrutura que a Desk Manager tem para oferecer para o colaborador, mas tem um empenho acima ainda da média do que é o externo, no que é somente Desk Managers. Mas o que eu vejo que foi, acho que o grande salto de curva de aprendizado foi o onboarding. Porque foi feita uma capacitação não só para o jovem vir para cá para ocupar uma posição de trabalho, mas foi feito um trabalho para que o jovem mude de vida dentro desse processo. E eu acho que esse foi a grande jogada que eu, como gestor, completamente fora do processo de organização desse fluxo, simplesmente recebi esse privilégio, de construir essa jornada, de ter essa jornada e a curva de aprendizado sobre várias disciplinas, que normalmente são disciplinas complexas que a gente tem aqui dentro da Desk Manager. A gente está falando de demandas técnicas, a gente está falando de plataforma, a gente está falando do dia para a noite esse jovem entrando numa reunião com um diretor, com um executivo que já tem uma experiência muito grande, e esse jovem tem que se adaptar àquela estrutura. E essa jornada inicial que a gente fez junto com vocês foi um ponto muito positivo. Então, de tudo que eu vi da jornada com vocês, e aí conectando com a parte do jovem, né? Quando essa geração tem a possibilidade de vir para cá, mas a gente como empresa, e eu acho que o cuidado que a Desk Manager teve no processo, na concepção do projeto como um todo, foi de trazer essa ponta inteira, a esteira inteira, completa, para a hora que ela chega para a gente, como gestor, que está ali no dia a dia, que tem que colocar o jovem junto, que tem que acelerar esse processo junto com ele já vem com uma maturidade e uma segurança. Sim. Porque eu vejo que esse foi um grande diferencial que a gente enxergou. Então, todas as vezes que me perguntam do Empreduca e falo, normalmente a gente está discutindo sobre a nova geração. E eu começo a falar do Empreduca quando algum gestor, colega, amigo está reclamando da nova geração. E eu falo assim, olha, vou te contar um caso diferente. É muito mais fácil te abraçar aqui e a gente continuar falando da nova geração, que a gente não consegue entender ela. Mas o que eu vejo, que foi um ponto muito legal desse processo, principalmente a Jaque, né, que acompanhou a galerinha ali, é que quando a gente dá clareza da pista, isso efetivamente a gente consegue garantir com que eles saibam que eles estão indo bem. E muitas vezes o jovem entra, e aí eu queria muito ouvir se isso acontece nas outras empresas e como as empresas podem se preparar para isso, essa jornada inteira, ela é fundamental, por exemplo, na Desk Manager para mim foi, mas outras empresas também fazem esse preparo para receber esse jovem. Vocês entendem que isso é a virada de chave para conseguir ter resultados, por exemplo, com um projeto em conjunto com vocês? Sim, legal. Já tivemos 2 jornaducas, né, como essa que o Matheus citou, que acontece quando a gente faz a seleção para que os jovens venham estudar primeiro com a gente, depois eles são enviados para a empresa. Então, eles chegam para a empresa dessa forma mais preparada, de fato. Mas uma coisa legal também de citar, Matheus, é que no Empreduca a gente tem toda uma rede de apoio, dando suporte para que esse jovem seja com foco onde ele precisa. Eu preciso dessa oportunidade, eu preciso focar no meu trabalho agora. Então,
para todas as outras áreas, o Empreduca é rede de apoio. Por exemplo, as tutorias que eu disse que a gente usa esse tempo para desenvolvimento desse jovem. Temos as mentorias. Quando, nessa oportunidade de tutoria, o jovem me traz alguma demanda específica. Já que, entrei, estou dentro da vaga, mas eles usam muito Excel e eu nunca vi Excel. Tá, vamos atrás de um mentor para você. Você vai estudar, vai passar com esse mentor e vai começar a aplicar essa ferramenta na sua empresa. Outra coisa legal da nossa rede de apoio, nós temos acompanhamento de assistente social. Então, ela quem está de olho para a segurança alimentar desse jovem, porque a gente entende que, se a base não está fluindo legal, ou seja, se ele não está tendo 3 refeições diárias, no mínimo, não vai ser legal no trabalho. Então, ele precisa estar com tudo estruturado. Então, a nossa assistente social olha também para isso. Esse ano, a gente entendeu também que seria interessante olhar para a saúde emocional desse jovem. Então, nós criamos uma rede de voluntários psicólogos. Quando a gente identifica demandas de saúde mental, eles são triados pela assistente social, encaminhados para ter terapias, para ter esses momentos com os psicólogos também. E as mentorias eu já falei, o que está faltando? E a gente tem também o Vestindo Talentos, Vestindo que é um Talento, programa que é muito onde legal. a gente subsidia um guarda-roupa corporativo para que esse jovem também tenha condições ali, né, de adquirir as roupas e de poder ir trabalhar com essas roupas. E acho que isso é muito legal, Matheus, também, porque tudo isso que a Jaque está falando, dessa rede de apoio para que o jovem foque realmente no seu desenvolvimento, isso está muito ligado com o que você falou, que, poxa, a gente vê aqui na Desk, no dia a dia, que os jovens são muito engajados. E quando a gente fala, e aí voltando de novo, né, para a gente sempre embasar em dados, eu gosto muito de embasar as coisas em dados. Da gente falar da pesquisa da Companhia de Talentos ali, eles trazem uma palavra, que acho que é uma palavra que, para quem é de tecnologia, é bem conhecida, mas hoje a relação da geração mais jovem com a empresa, ela é uma relação freemium, né? O que é o freemium? Você tem um patamar, um primeiro patamar ali de qualidade, mas você tem ali um patamar que dá para você desbloquear, que é um patamar plus, né? E como que é essa relação hoje dos jovens com a empresa? Para que você realmente tenha ali o engajamento desses jovens, o desenvolvimento, a proatividade, o que os jovens estão pedindo em troca? Eles estão pedindo exatamente clareza de carreira, de trilha de carreira e oportunidade de desenvolvimento. Então, isso conecta muito com o que a gente falou, e é por isso que a gente consegue ver esse engajamento real na ponta. Muito legal. E a gente está indo caminhando já para, por incrível que pareça, para a nossa parte mais final. Queria que vocês trouxessem um ponto para as pessoas, porque às vezes a gente acha que isso está muito distante e inviável para nós, mas é uma realidade ou isso é factível e é possível transformar a vida de muitos jovens de forma até que simples, né? Isso é super factível, assim como já temos aí muitos apoiadores, né? Então, hoje, como que o Empreduca trabalha? O Empreduca trabalha, basicamente, falando de maneira corporativa, de 2 formas. A empresa ela pode ser uma empresa mantenedora. A empresa mantenedora ela é basicamente uma empresa que ela acredita e investe na causa da empregabilidade, da inserção por meio da empregabilidade. Esse apoio ele é feito por meio de cotas. Então, cada cota corresponde a você estar apoiando a transformação da vida de um jovem. Então, a gente está falando de um valor de R$ 399 por mês. E com R$ 399 por mês, a gente consegue apoiar um jovem em tudo que a Jaque falou. E não só um jovem, porque a gente acaba sendo a rede de apoio para a família desse jovem, principalmente com a parte da assistência social. Então, um outro dado muito legal, né? A partir do momento que os jovens conseguem a oportunidade de emprego nas empresas parceiras do Empreduca, eles passam a representar 47% da renda familiar. Ou seja, a gente basicamente dobra a renda de toda uma família. Então, imagina o poder de transformação que isso tem numa família. E acho que aí eu quero puxar um ponto que é muito importante, que tem tudo a ver com a nossa cultura, né? A gente tem um olhar muito forte para a parceria, que é o fato de estar aqui, conseguir comemorar esse dia juntos aqui com vocês. Mas a gente também tem um outro valor, que é a transformação, que as nossas atitudes precisam transformar. E a gente estava conversando, né, um pouco antes ali, e um dos dados, né, a gente às vezes não tem noção da capacidade que a gente tem de motivar o outro a fazer parte de uma coisa boa. E a gente estava conversando que, me corrija se eu estiver errado, Rafa. Claro. De todas as empresas jovens que a Desk Manager já ou trouxe para dentro da Desk Manager, ou estimulou que algum parceiro e cliente colaborasse com o Empreduca,
nesses últimos 2 anos, né, a gente teve um impacto de 5 milhões de reais na renda dessas famílias. Esse é um número que é muito relevante, falando que a gente dobrou ali 47% em média, a gente está falando de um giro ali de uma renda de 10 milhões de reais que roda na nossa economia, 5 milhões a gente fez parte de conseguir ajudar. E foi uma ajuda simples, foi você que está acompanhando a gente ali no nosso dia de hoje, vocês que estão aqui presencialmente, pensaram e falaram assim, olha, eu acho que a gente precisa de novos jovens aqui dentro para esse tipo de vaga, eu acho que eu posso mentorar. Eu tive o privilégio de fazer mentoria para um dos jovens que passou aqui no vídeo. E foi muito legal, porque eu aprendi mais do que eu ensinei, com toda certeza, porque ele me trouxe reflexões que eu nunca tinha pensado. E eu falei, cara, faz muito sentido isso, vamos construir algumas ideias juntos. E eu vejo que isso aproxima. No meu outro painel que eu participei, que a gente falou sobre eficiência, eu falei muito sobre a nossa necessidade de criar o diálogo. E eu acho que criar o diálogo com a nova geração é a gente conseguir se colocar numa posição de ajuda. Então, é ajuda para trazer um Empreduca para dentro de um processo de negócio de vocês, conectar com o RH, conectar com a liderança. Eu posso falar com toda a segurança, e depois o Jax, que vai fazer a mediação do próximo painel, junto com a Natália Lima, que liderou esse projeto aqui dentro, pode dar uma pincelada sobre essa experiência, que aqui dentro o impacto foi muito grande. Jovens foram promovidos, assim, de forma totalmente dentro do nosso processo de negócio, não tem nada de diferente, literalmente por mérito, eles foram promovidos porque eles geraram as principais vendas, se destacaram, estudaram, realmente, efetivamente, fizeram diferença. E quando a gente olha para tudo isso, é simplesmente um passo que falta, gente. É um passo para a gente poder conectar com o outro e falar assim, vamos conectar alguns jovens aqui, vamos trazer algumas oportunidades, ou, se você não tem a possibilidade de trazer isso para o seu negócio, comece a doar 1 hora para dentro de uma mentoria. Com toda certeza, a gente tem a capacidade de ajudar alguém com a coisa que a gente sabe e está confortável. A todo momento que a gente está compartilhando conteúdo, a gente aprende e ensina. E esses jovens precisam disso, e esse, para mim, de todos que eu tive contato aqui dentro do processo, é 5 minutos de conversa que você percebe que você destrava a cabecinha para alguns pontos e daqui a pouco você vê ele replicando para o outro. Eu tenho no meu time o privilégio de ter uma pessoa que já passou pelo Empreduca, foi promovido, já foi promovido de novo, já virou a referência dos outros jovens, e aí dos outros times vão olhando, e aí isso é muito legal, porque a gente tem um caminho que é construtivo. Queria que vocês deixassem só uma mensagem final, porque a gente está efetivamente numa reta final, mas eu acho que o planejamento de 26, para algumas empresas que ainda estão nesse processo, já concluíram, cabe muito incluir um olhar novo. A gente está falando de inovação, a gente está falando de IA, a gente está falando de um monte de coisa, mas às vezes inovar nessas coisas vão fazer o capital intelectual humano comprometido de verdade, querendo fazer a coisa acontecer, que se desenvolva dentro do negócio de vocês. Perfeito. Mas deixa uma mensagem final de cada um de vocês. Perfeito. Acho que minha mensagem final vai muito no sentido de, para a empresa que eventualmente, né, também quiser abrir as portas para a oportunidade para os jovens, a gente também, assim como a Desk, né, a gente tem essa opção, onde, como a Jaque comentou, a gente faz ali todo o processo, desde o recrutamento e seleção até o desenvolvimento. Então, a gente vira realmente o braço direito do RH e do gestor desses jovens da empresa, por um valor também de 12 vezes de 399, onde, basicamente, praticamente 90% desse valor é revertido para a aceleração de carreira desses jovens. Então, acho que como o Matheus falou, né, isso acho que cabe totalmente no orçamento aí 2026. E para quem tiver interesse, quem quiser até entender um pouco mais, saber o Empreduca, vocês podem procurar nas redes sociais, no LinkedIn ou no Instagram, Empreduca, com 2 Es, de emprego e educação, ou até nos procurar. Nós vamos estar ali fora e ficamos à total disposição de vocês. Ó, o Rafa deixou uma mensagem para as empresas. Jaque, deixa uma mensagem para os jovens. Legal. Bom, 2026 está aí. Para os nossos jovens que estão nos vendo, estão aqui, continuar nessa missão aí, dessa tendência, desenvolvimento. E realmente contar com o Empreduca como rede de apoio. Por exemplo, essa semana me ligaram, já que meu gestor falou isso, o que eu respondo, como que eu faço? E o Empreduca está aqui realmente para isso.
a gente é rede de apoio, a gente tem uma equipe toda para dar esse apoio para o crescimento de vocês. Então, foco nessa palavrinha aí da tendência e contem com a gente sempre. É isso aí, gente. Queria pedir uma salva de palmas para o Empreduca, que é um trabalho que realmente muda. A gente teve alguns episódios dentro da Desk Manager. Eu não posso ficar falando muito, porque eu vou lembrando, daqui a pouco eu já começo a me emocionar. Mas, Jaque, Rafa, muito obrigado por estarem aqui. E quem sabe no Desk Manager Trends do ano que vem, a gente não traga o Empreduca de novo e com a ajuda de todos vocês, a gente consiga falar que a gente ajudou 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões e desenvolver. A gente tem que pensar grande, porque os jovens querem uma pista longa, né? É isso aí. Boa.